Olá, queridos irmãos, queridos amigos e admiradores desta abençoada doutrina. Sejam todos bem-vindos a este encontro virtual com a nossa Casa Espírita Fraternidade. E devido a esta situação pandêmica que estamos enfrentando no nosso planeta, e ainda não nos ser permitido assistir fisicamente às nossas exposições doutrinárias na Casa Espírita Fraternidade, com a graça de Deus, e graças, é claro, ao nosso departamento de comunicações da nossa casa, então a Casa Espírita, ela vem até os nossos lares, através desta abençoada tecnologia, nos trazer este Consolador prometido por Jesus, para que mantenhamos a devida paz em nossos pensamentos, em nosso coração, em nossa alma. E para informá-los, nossa casa continua com nossos trabalhos virtuais ao público, como atendimento fraterno, nosso estudo doutrinário, nosso estudo que começou agora dia 17/3, online. Então, também temos o trabalho da evangelização que já começou. Então, não paramos nunca, com a graça de Deus. Qualquer informação, entre no nosso Facebook, entre no nosso Instagram, que lá estarão as informações necessárias. E agora, como de praxe, vamos fazer nossa prece inicial, nossa prece de irradiação, onde, quando aqui estivermos em pensamento, lá estará nossa alma, em benefício de todos e benefício de nós mesmos e de nossas famílias. Pai de suprema luz e bondade, amor e justiça, te agradecemos, Pai, por essa grandiosa oportunidade da vida, de aqui estarmos na noite de hoje, reunidos, juntos com Jesus e juntos com os nossos benfeitores e amigos. Rogamos a Ti a vossa bênção e luz, aos nossos irmãos enfermos, que padecem neste momento pandêmico, aos irmãos enfermos por outras situações. Te rogamos a Tua bênção também, querido Pai, aos irmãos que estão desencarnando, também às equipes médicas, às equipes da saúde, da medicina, às equipes dos cientistas e também aos nossos governantes. Que todos recebam a Tua luz divina, a luz do Teu amor, em benefício de todos nós, de toda a nossa humanidade. Que a Tua luz, Pai amado, abençoe também aos lares dos idosos, aos lares das crianças, onde estão ali acolhidas, muitas vezes sem pai e mãe. E também rogamos a Tua bênção aos irmãos infratores, aos suicidas. Que a Tua luz, Pai amado, continue iluminando o nosso planeta. Que através de Jesus continue nos fortalecendo, através da fé, através da caridade aos nossos irmãos necessitados. Abençoai-nos, Pai amado, Mestre Jesus, também as nossas famílias, a esses benfeitores queridos que estão conosco neste momento. E também rogamos já neste momento para que magnetize nossas águas, para que os benfeitores queridos ali coloquem o remédio necessário salutar às nossas chagas da vida. Nosso muito obrigado, Pai, e que assim seja. Nossas cordiais saudações a todos os irmãos que prestigiam as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. A nossa exposição de hoje tem o título: De que precisa o Espírito para ser salvo?
Esta é o início de uma parábola que tem esse título, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Esta parábola é do Evangelho de Mateus. Dessa mesma parábola resulta uma outra parábola. A parábola histórica e famosa, a parábola do bom samaritano, do Evangelho Lucas. Parábolas, meus irmãos, Jesus falava por parábolas. Parábolas são as narrativas que o mestre buscava, história, utilizando as ideias correntes da época, como a semente, a árvore, a ovelha, o jumento, etc. Ao qual ali trazia as ideias da época assim que tocavam aquele homem endurecido. Então Jesus traz nesse título, Fora a Caridade não há salvação, no primeiro item essa parábola. De que precisa o espírito para ser salvo? De uma forma resumida, Jesus nos traz que ao se apresentar à sua majestade divina, lá estão várias nações. E Jesus, o Filho de Deus, pede para que alguns fiquem à sua direita, as ovelhas, no sentido figurado, à esquerda, os bodes. E Jesus diz: o reino dos céus é para aqueles que fizeram e praticaram a caridade. Porquanto vós, à direita, que me viram com fome e me deram de comer, que me viram com sede e me deram de beber, que me viram com frio e me agasalharam, que me viram sem teto e me abrigaram, que me viram doente e me ampararam, que quando estive na prisão me visitaram. Os da direita então perguntaram, mestre, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente e te assistimos? Quando foi que estiveste preso e fomos te visitar? Jesus responde: em verdade vos digo, todas as vezes em que amparaste esses mais pequeninos, os mais sofredores, os mais tristes, foi a mim mesmo que o fizeste. Aos da esquerda, Jesus se dirige, com palavras também figuradas: afastai-vos de mim, e vão para o fogo do inferno. Era uma ideia corrente na época. O fogo do inferno vem a ser os sofrimentos e as dores que são provocados pelo nosso mau uso contra as suas leis, as leis divinas do nosso Pai Criador. Porquanto, quando estive com fome, não me deste de comer. Quando estive com sede, me negaste a bebida. Quando estive com frio, não me vestiste. Quando estive doente, não recebi assistência de vocês. Quando estive sem teto, não me abrigaste. Quando estive preso, não me visitaste. Estupefatos, replicaram: ó mestre, quando foi, mestre, que nós que te vimos, quando te vimos com fome, não te demos de comer? Não te demos de beber? Não te demos abrigo quando estava sem teto? Quando estava frio,
Não te agasalhamos quando estava doente, não te demos assistência, e quando estava preso, não fomos te visitar. E Jesus responde: em verdade vos digo, a todos aqueles a quem nunca fizeste, não fizeste este bem, a esses pequeninos, esses considerados desgraçados, foi a mim mesmo que fizeste. Bom, os bons, meus irmãos, os bons, os justos, herdarão a terra. Herdarão a terra. Os bem-aventurados pobres de espírito, a humildade. Bem-aventurados os que são misericordiosos, bem-aventurados que são puros, pacíficos de coração. Porque para esses herdarão a terra. Hoje a terra é caminho do mundo de regeneração, esses herdarão a terra. Conforme nos diz a literatura espírita, só reencarnarão espíritos que estão dispostos e propensos à causa da caridade e do bem. Outros teimosos renitentes serão relegados a mundos inferiores, onde lá a sua moral será elevada a estes, e lá eles vão cumprir a sua expiação. As lições do Mestre Jesus, na sua moral, é a humildade, que é a compreensão que somos da mesma família universal de Deus, que devemos ser indulgentes uns para com os outros, porque não somos perfeitos. Então não vamos ficar condenando a sentença com julgamentos, com apontamentos, com registros dos erros alheios. Porque necessitamos para os nossos erros, necessitamos igualmente da indulgência e o perdão das ofensas. Perdão das ofensas, meus irmãos, somos o maior beneficiado quando nos livramos da mágoa, da vingança, da amargura. Porque isso aí intoxica toda a nossa corrente sanguínea e é causador de tumores e cânceres. Vamos nos livrar. O irmão que cometeu algo contra nós, ele que vai responder à justiça divina. Não seremos nós a julgá-lo. Amai-vos uns aos outros, o Mestre nos disse, e fazei ao teu próximo o que querereis que a ti te faça. A felicidade, meus irmãos, está reservada aos justos, aos bons. A infelicidade está reservada aos maus. Porém, ela é temporária, porque Deus não deserda nenhum dos seus filhos. A todos ele vai conceder oportunidades pela reencarnação de repararem suas faltas, de se reabilitarem com as leis. Jesus, na parábola de que precisa o Espírito para ser salvo, foi provocado por um doutor da lei, com uma pergunta: o que era preciso para ter a vida eterna, para ser salva? Jesus responde: veja a lei, o que lês nela? E ele responde: amarás a teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. E o homem ouve, mas retruca Jesus com uma outra pergunta: quem é meu próximo? Jesus, então, tomando a palavra, profere essa parábola histórica e tão famosa, a parábola do bom samaritano. Nos diz Jesus que um homem descia de Jericó. Descia de Jerusalém a Jericó, melhor.
Jerusalém tinha mais altura física do que Jericó. Era uma cidade que tinha uma espiritualidade, uma religiosidade bastante elevada. Jericó ainda era considerada uma cidade de vibração inferior. Este homem foi assaltado, vilipendiado, foi agredido, atirado ao chão, semi-morto. Eis que passa por este homem um sacerdote. Passa, observa, indiferente, segue a sua viagem. Logo a seguir, um levita, da tribo de Levi, considerado também um sacerdote, passa, observa e segue adiante. Logo a seguir, pouco tempo após, vem o samaritano e olha, tomado de compaixão, desce do seu cavalo e vai ao encontro desse homem. E ali, dá-lhe água de beber, trata suas feridas com os medicamentos da época, com azeite, com vinho, enfaixa-os cuidadosamente, cede seu próprio cavalo e bota esse homem em cima e segue a pé até a hospedaria da cidade mais próxima. Ao chegar lá na cidade, pede para que o hospedeiro hospede esse irmão, trata-o, aquele dia ainda, paga 2 denários, a moeda corrente da época. No outro dia, quando sai para viajar, deixa uma solicitação a esse hospedeiro. Cuida desse irmão, trata-o bem. O que precisa para ele? Quando eu retornar, eu volto e acerto convosco. Jesus, após essa história, pergunta ao doutor da lei: qual desses 3 praticou a caridade? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Ele responde: o samaritano. Então vais e fazeis o mesmo. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores como Jesus entendia a caridade. E o amigo espiritual responde: benevolência para com todos, indulgência, que é esse não julgamento, que é esse não ficar apontando na ferida os erros alheios, perdão das ofensas. Não é ser omisso na indulgência, mas aconselhá-lo de forma positiva, não depreciativa. E o perdão das ofensas. Porque o perdão, nós estamos nos redimindo e estamos retirando de nós todo esse sentimento de amargura que recrudesce. E somos nós a primeira vítima dele. E todos nós somos também candidatos de indulgência e de perdão. A caridade, meus irmãos, é o bem que se faz de forma despretensiosa aos mais necessitados, aos esquecidos, aos desvalidos, tristes, os caídos, aos desafortunados. A salvação para as nossas aflições, para as nossas dores, é cumprir as leis divinas. É rebater e vencer a nossa ignorância quanto a elas. É vencer a prisão do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Alcançá-la. A salvação é seguir
a moral do Mestre Jesus, que deixou os seus mensageiros trazendo essa mensagem de luz, como São Francisco de Assis, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como nosso saudoso contemporâneo que foi nosso Chico Xavier. A salvação que o espírito precisa é fazer o seu despojamento dos seus maus pendores, a sua depuração de suas fraquezas morais, seus vícios dos seus sentimentos inferiores. É a sua autoiluminação pela entrega singela do amor aos sofredores, aos que choram. É a compaixão. É a compaixão do coração, da ação nobre, luminosa do amor, chamada caridade. Que façamos da caridade, meus irmãos, em nosso lar, junto a esposa, filhos, uma ordem natural. Mas possamos romper as fronteiras do nosso lar e levar a todos, porque todos somos da grande família universal de Deus. E a caridade é um ato da lei maior, o amor. Que assim seja. Então, queridos irmãos, findando mais esta exposição doutrinária, novamente, vamos agradecer então ao Pai Criador. Nosso muito obrigado, Pai, por esta abençoada reunião, onde aqui estivemos com Jesus, juntos com os nossos benfeitores, aos nossos lares, junto com nossa família terrena e nossa família espiritual. Nosso muito obrigado e que a tua luz continue resplandecendo em nosso planeta, iluminando todos os entes queridos, iluminando todos os nossos irmãos da vida terrena, levando o teu carinho, a tua luz, o teu amor, que é o que precisamos tanto em nossas vidas. Nosso muito obrigado por esse encontro e que Jesus continue, Mestre amado, iluminando a esses irmãos que ali estão enfermos nos hospitais, abençoando e iluminando as equipes médicas, aos irmãos que estão envolvidos com a saúde, estão envolvidos com a higiene do nosso planeta, estão envolvidos com a ciência. Iluminai-os através de seus benfeitores, para que continue amparando a todos esses seres com muita luz. Uma boa noite. Que assim seja.